Muito bem, hora de oração, tempo oportuno na presença do Senhor em nome de Jesus. Como você está? Tudo na paz, caminhando, perseverando, crendo no Senhor, esperando no Senhor? Como você está? Quero orar e repartir a palavra do Senhor com você uma vez mais em nome de Jesus. Chegando ao final do livro do profeta Daniel, se você acompanhou estes dias, fez comigo a leitura do livro do profeta Daniel, assim como a leitura de outros livros que já temos lido e orado a cada dia, apresentando as nossas vidas e também a tua vida, e pedindo a misericórdia de Deus para que Ele nos dê entendimento da sua palavra e nos renove e realmente nos fortaleça. No último dia, ontem, falávamos sobre o capítulo 11, um povo forte e ativo, o grande capítulo 11 do profeta Daniel, da visão das guerras entre os reinos até o Império Romano, nos dias onde se levantariam o Senhor Jesus, e o capítulo 11 com toda a amplitude e abrangência que implica também no Apocalipse. E por fim o capítulo 12 do profeta Daniel, que mostra também a grandeza do Senhor Jesus levantado e muitas revelações difíceis de compreender e vertentes de suas interpretações, mas o que nos cabe realmente? De olhar para as Escrituras, pedir ao Espírito Santo de Deus entendimento e aplicar pela fé a nossa caminhada na presença do Senhor, certo de que quando nós nos consagramos, Ele vem, e vem, nos visita e realmente cumpre a sua palavra em nossas vidas. Muito bem, diz assim o capítulo 12, a partir do versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que foram sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduziram à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, aqui a revelação dada ao profeta Daniel e a instrução para que ele realmente pormenorizadamente escrevesse tudo nesse livro, selasse, que ele seria esquadrinhado, estudado, e a busca da revelação, do entendimento e do significado desses símbolos todos que estão aqui repletos no livro do profeta Daniel, fariam realmente a diferença. Os sábios alcançariam esse entendimento e os instruídos pelo Espírito de Deus alcançariam a revelação do que significava essa ressurreição eterna e também essa morte eterna, do que significava a presença do arcanjo Miguel naqueles dias, quais dias seriam esses, o que ele vai mostrar então mais adiante. Versículo 5, veja. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé dois outros, um de um lado e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Então, na visão e na revelação de Daniel, ele via dois anjos, um de um lado, outro do outro lado, falando com um homem que estava vestido de linho. Nós vemos aqui a figura do próprio Jesus, perguntando quando se cumprirão estas coisas. Queriam saber quando, e depois nós vamos ver essa revelação sendo mostrada. Veja, versículo 7. Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então aqui, Jesus, nessa visão de Daniel, em meio a anjos, sobre as águas de um rio, levanta a mão esquerda, levanta a mão direita, ambas as suas mãos, jurando diante da presença do Deus Todo-Poderoso que estas coisas todas estavam seladas, mostrando de fato que a revelação dada a Daniel era verídica e real, não era de carne e de sangue, mas sim do Espírito Santo de Deus, e que tudo isso se cumpriria em um tempo, em 2 tempos e a metade de um tempo. A alusão feita
a 1 ano, a alusão feita a 2 anos e a metade de mais 1 ano, ou seja, 3 anos e meio. E várias interpretações vão seguir daí adiante disso. Ou então os 3 anos e meio, ou 1260 dias, atribuindo-se 1 ano por dia, ou esta é uma maneira de compreender um tempo indeterminado na presença de Deus. De todas as maneiras, de todas as formas, está aí esta grande revelação que nós vemos. Explicando melhor, ou esse período que tudo isso se cumpriria referente a 3 anos e meio ou 40 meses, ou então numa simbologia de cada um desses dias valendo por 1 ano, assim por diante, mas havia um tempo específico determinado, e ele explica um pouco melhor adiante. Veja, eu ouvi, porém não entendi, falando Daniel. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim, mostrando então o tempo da manifestação do Cristo, o tempo da inauguração do reino de Deus, o tempo onde a igreja seria levantada e os cumprimentos de todas as promessas, profecias do Apocalipse estão seladas, já estão feitas, já estão determinadas. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão, dizendo que esta visão, esse tempo e essa revelação seria dado aos sábios na presença do Senhor. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. E aí ele então detalhando mais com esse tempo de 1290 dias. Veja como fica mais ainda intrínseca essa revelação. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. Falando a Daniel, Daniel, você vai descansar, e ao fim dos teus dias te levantarás para receber a tua herança. Falando então realmente da partida de Daniel ao fim dos seus dias, mas que ele teria o seu galardão também na eternidade pela ressurreição. Bispo, o que é isso? 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 1260 dias ou 1260 anos, 1290 dias depois, um outro prazo, e depois 1335 dias, um outro prazo. Aqui, os teólogos dizem que poderia significar os 1290 dias, o ministério de Jesus, o período dos 3 anos e pouco do ministério de Jesus, e depois 1335 dias, dando aí uma diferença de 40 dias, 45 dias a mais, seria o período que Jesus permaneceu com os apóstolos depois da ressurreição, o período entre a ressurreição de Jesus no domingo pela manhã, o terceiro dia, até o dia de sua partida, lá no Monte Betânia, onde os discípulos o viram sendo levado e entrando em meio às nuvens. E Atos 1:8 diz que os anjos revelaram a ele que ele voltaria, que Jesus voltaria da maneira que eles estavam vendo então. Difícil de compreender, difícil de estabelecer um parâmetro claro, objetivo e de afirmar algo, mas de fato, dos dias de Daniel, os principados e as revelações de Daniel e os animais que ele viu se cumpriram. Do sacrifício diário ser tirado, historicamente, nós vemos também nos dias do Império Grego e depois do Império com Antíoco Epifânio, e historicamente tudo aquilo que aconteceu com o templo destruído. Eles colocaram uma estátua depois, no início do Império Romano, dentro do templo em Jerusalém, uma estátua do próprio César. Então, as abominações terríveis seguiram diante do templo e tudo isso. Muitas datas e muitos assuntam de maneiras diferentes, outros dão intervalos nesses prazos e tudo. Mas o que fica aqui para nós é o versículo 2. Muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão. Falando que naqueles dias, este homem que ele mostra aqui, de fino linho branco, ele viria, ele pagaria o preço e ele ressuscitaria, e com ele abriria realmente as portas da salvação, não somente para o judeu, mas para o grego, para todos os ímpios e para todas as gerações
chegando até os dias de hoje. E ficam aí todos os mistérios. O que cabe a nós é buscar a sabedoria de Deus para conduzir as nossas vidas com temor e tremor na presença do Senhor e buscando evangelizar, ganhar almas e viver uma vida digna, porque Ele é poderoso para nos dar esta porção em nome de Jesus. Amém? Vamos orar uma vez mais e agradecer a Deus. Encerra-se aqui o livro de Daniel e vamos começar uma nova leitura e quero que você esteja comigo em nome de Jesus. Amém? O nosso objetivo é de fazer essa leitura. Muitas pessoas dizem, eu não consigo ler. Se você acompanhar dia a dia, você vai ter lido, vai ter aprendido alguns dos detalhes e vai estar também orando aqui conosco em nome de Jesus. Pai de amor, obrigado pela leitura, obrigado por termos aprendido tanto com o livro de Daniel uma vez mais. Dá-nos graça na revelação, na instrução do Teu Espírito, na capacitação, para como aqueles homens sábios que ali estão escritos possam discernir estes tempos e saber qual a sua porção e seu posicionamento diante destas verdades e revelações. Porque, de fato, elas se cumprirão. Aliás, elas já têm se cumprido, porque o advento do Cristo é real em nossas vidas. Sua cruz é real em nossas vidas. Seu sangue derramado traz justificação sobre as nossas vidas. Por isso, eu clamo ao Senhor a visão e a revelação do seu Filho, a visão e a revelação da cruz, a visão e a revelação do sangue de Jesus, que destrói principados, fortalezas e domínios, e ainda que não possamos com precisão definir qual é o tempo, qual é o prazo, qual o sentido, qual o significado de todos os pormenores, o Senhor é poderoso para nos conduzir e nos guiar pelo seu Espírito Santo aquilo que são os desafios individuais, uns que precisam de cura, outros que precisam de libertação, outros que precisam de prosperidade, outros que precisam de superar provas, outros que precisam de cura interior, outros que precisam, Senhor, vencer a apostasia, a reclamação, a prostração, a murmuração, outros que precisam ser libertos do egoísmo, da vanglória humana, daquilo que é estarem presos ao seu próprio ventre, da ambição destruidora, do amor ao dinheiro, outros que precisam ser libertos e curados de pactos e de mentiras do passado, Pai. Tu és poderoso para pôr a mão. Tu és poderoso para fazer o cumprimento de palavras, e como o Senhor levantou a Daniel na Babilônia, levantar aos teus servos, as tuas servas, a tua igreja, no meio deste mundo que aí está, desta guerra tão, Senhor, terrível que aí está, e que nós muitas vezes estamos insensíveis a ela. Mas eu creio, há um Deus poderoso que dá vitória aos seus servos, que derrama dos altos céus poder e autoridade, onde existem leões, ursos, serpentes, dragões, escorpiões, onde existem ilusões e todas as malignidades e mentiras enrustidas, encobertas de Satanás. Dá-nos entendimento, Senhor, como o Senhor deu a Daniel, dá-nos a revelação como o Senhor deu a Daniel. Confirma a tua obra para que, Senhor, quando provados, sejamos aprovados como teu servo. Em uma fração, em uma porção, talvez, Senhor, diminuta, mas o Senhor tem uma obra e um propósito em nossas vidas. Dá-nos graça. Alcança nesse final de ano, nesse Natal, nesse ano novo, cada um dos teus servos, das tuas servas. Uma vez mais apresentamos a presbítera Simone. Uma vez mais intercedemos pelo pastor Milton. Uma vez mais clamamos pelo pastor Antônio, pela pastora Aldre, pelo seu filho. Uma vez mais repreendemos este vírus. Uma vez mais intercedemos para que todo diagnóstico seja, Senhor, cancelado, mudado, transformado. E no abrir e fechar da nossa boca, haja uma palavra, Senhor, de concordância, isento de toda e qualquer deformação da alma, de todo ressentimento, de toda maldade, caia por terra, e o teu nome e o teu poder possa alcançar e visitar os teus filhos e as tuas filhas, para dar a eles alento, confirmação. Eu te peço, Senhor, nestes dias, abre portas. Eu te clamo, Senhor, nestes dias, sejam confrontadas as obras do inferno e aquilo que ele quer impedir que saibamos, que vejamos e que recebamos, e aquilo que é o intento do inimigo de nos aprisionar em fatores, Senhor, meramente humanos e carnais e resistências do nosso coração. Em tudo o Senhor tem nos provado, nos experimentado, em tudo o Senhor tem colocado no nosso interior a capacidade de compreender, de chegar, e quando voltamos, Senhor, aos mesmos fatores de provação, de saltar estas muralhas, de romper por estas ondas,
eu te peço esta aprovação. Eu te peço, Senhor, a certeza e a segurança da tua obra e da salvação. Sejam confirmados os teus servos e a minha vida. Dá-nos graça, usa-nos, conduze-nos e leva-nos, ó Deus, pela caminhada que o Senhor tem, no teu plano, no teu propósito, para que não sejamos roubados. E não seremos. Realizaremos a tua obra, faremos a tua vontade e traremos como teus instrumentos dos céus para a terra a manifestação, a realização, o cumprimento da visão que o Senhor concedeu. E ela será feita a contento, a tempo, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, receba, revise talvez alguns destes dias, ore, Deus é contigo em nome de Jesus. Fica com Deus.